Olá, alunos. Aqui é o professor Marcelo e hoje nós iremos abordar a temática de ressuscitação cardiopulmonar. A Associação Americana do Coração, a American Heart Association, ela define a parada cardiorrespiratória como sendo a cessação súbita e inesperada da atividade mecânica ventricular útil e suficiente. Basicamente, o coração ele perde o poder de bomba, de mandar, né, a oxigenação por meio do sangue aos tecidos e com isso as chances do paciente, se não tiver uma ressuscitação cardiopulmonar, são mínimas. Então, tempo ele é importante na hora de realizar o atendimento ao paciente com parada cardiorrespiratória. As principais causas de parada cardiorrespiratória em crianças, derivada de asfixia, né, muitas vezes devido ao próprio leite, né, a alimentação que é dada. Agora, nos adultos, basicamente, as principais causas de parada cardiorrespiratória, ela está interligada a doenças cardiovasculares. Aqui tem um estudo realizado por Nascimento et al., que basicamente ele descreve, né, que as doenças cardiovasculares elas são as principais causas de morte no mundo, principalmente em países em desenvolvimento, e ele relaciona também 88% das mortes prematuras por doenças cardiovasculares. Então, um dado importante que a gente precisa levar em considerações por conta de saúde pública, né? A gente precisa ter um entendimento que doenças cardiovasculares, elas também são abordadas em saúde pública quando nós falamos em prevenção, né? Então é importante a gente ter esse pensamento aí enquanto profissional da área da saúde. Então aqui eu descrevo algumas intercorrências, né, como a morte súbita, arritmias, infarto agudo do miocárdio e também distúrbios respiratórios e hidroeletrolíticos como sendo causas de parada cardiorrespiratória. A nossa aula de hoje basicamente ela foi montada, né, elaborada por meio do protocolo americano com base no protocolo de 2015, que sofreu atualizações em 2017, 2018 e 2019. Quando a gente fala em atendimento de ressuscitação cardiopulmonar, a gente precisa definir se ele é um suporte básico de vida ou se ele é um suporte avançado de vida. O que diferencia? Basicamente, o suporte básico de vida, a gente vai fornecer os primeiros atendimentos até a chegada do profissional médico e a interação, né, entre a equipe para realizar procedimentos invasivos. No suporte básico de vida, nós iremos fornecer todos os subsídios para tentar manter a vida desse paciente até a chegada da equipe que irá também nos auxiliar, né, realizando aí os procedimentos de intubação orotraqueal e também a utilização de medicamentos específicos. No suporte básico de vida, sempre em situações de emergência, a gente precisa priorizar chamar ajuda. E dentro da identificação, quando nós conseguimos realizar a identificação, iniciar imediatamente a ressuscitação cardiopulmonar. Se houver a presença do DEA, né, ou desfibrilador externo automático, nós iniciamos o atendimento por ele. E começar as compressões torácicas de alta qualidade, que nós vamos abordar um pouco mais à frente. Então, nós temos uma cadeia da sobrevivência da parada cardiorrespiratória, tanto intra-hospitalar, nesse momento nós vamos dar ênfase na extra-hospitalar, e ela reconhece um pouco dos dados anteriores, né? Que seria o reconhecimento rápido e acionamento do serviço médico de ajuda, de emergência. Então, quando a gente solicita ajuda, inicia RSP imediato de alta qualidade, faz a desfibrilação desse paciente até a chegada do serviço médico, né, que vai entrar com os serviços avançados e aí dentro de uma área hospitalar, em unidade
de terapia intensiva, centros de terapia intensiva, os cuidados pós-parada cardiorrespiratória. O algoritmo de atendimento, ele faz parte da cadeia da sobrevivência desde quando entramos em contato com o telefone de urgência, na qual os atendentes já são orientadas e treinadas a tentar também, junto com a pessoa que entra em contato, identificar um tipo de sintoma, né, ou ação que a pessoa está apresentando, que nós chamamos de gasping ou respiração agônica. O paciente ele não consegue responder quando a gente tenta fazer o atendimento, né? Ele fica com aquela respiração bem dificultosa. Então, isso antecede a parada cardiorrespiratória, né? E com isso a gente precisa realmente solicitar ajuda para alguém estar ali próximo de nós, para começarmos aí a identificação, o terceiro passo, né? Que já inicia dentro da identificação do atendimento de ressuscitação cardiopulmonar como sendo um dos primeiros passos, né? Que é a identificação do pulso. Aqui vale ressaltar que a presença de pulso a gente realiza a verificação em grandes artérias, como carotídeo e femoral. Então, aqui busque por CAB. O que significa isso? Dentro do protocolo, ele coloca a circulação como sendo algo primordial, ou seja, a compressão torácica para a gente manter esse sangue, né, encaminhando pelo menos o mínimo possível de oxigenação ainda circulante. E após isso, nós verificarmos as vias aéreas e a respiração, que seria por meio de alguns dispositivos médicos hospitalares. Eu trago a desfibrilação precoce porque, na presença do desfibrilador externo automático, nós iremos utilizar ele em primeiro passo. Por quê? Estudos atuais mostram que até o quarto minuto de parada cardiorrespiratória nós conseguimos ainda identificar o ritmo que seja chocável e esse paciente apresentaria um prognóstico melhor, né? E aí, lembrando que a identificação das PAs, né, do desfibrilador externo automático, ele já coloca para nós onde nós devemos posicionar essas PAs no paciente. É importante que esse desfibrilador externo automático ele esteja dentro das normas, né, da Anvisa, e que ele seja checado todos os dias pelos profissionais que fazem o manuseio desse tipo de equipamento. Então, sempre lembrar, toda vez que estivermos próximo de um aparelho DEA, ele sempre vai ser o primeiro a utilizar. E qual seria a sequência do atendimento da parada cardiorrespiratória? Então, aqui nós vamos abordar duas situações. Quando nós não temos o dispositivo, que seria o dispositivo bolsa, válvula, máscara, nós iríamos realizar somente de 100 a 120 compressões por minuto até a chegada da equipe de saúde. Né? O que seria isso? Nós iríamos comprimir o tórax, abaixar aqui até 5 centímetros, não pode ultrapassar 6 centímetros, durante 2 minutos de compressões ininterruptas. Por que 2 minutos? Porque após esse período já tem vários estudos falando a respeito do cansaço do profissional. Então, quando nós chamamos ajuda, nós chamamos pessoas que estejam próximos de nós, que também auxiliam a chamar pelo serviço de atendimento médico, aí pelo 192, e também, se for preciso, ajudar nas manobras de compressões torácicas. Cabe ressaltar que quando nós falamos que realizar somente de 100 a 120 compressões, nós estamos falando de abaixar esse tórax e deixar esse tórax retornar na sua posição normal, igual aqui na foto. Então a gente pressiona esse tórax para o coração abaixar e tirar todo o sangue que tem dentro das câmaras cardíacas e com isso encaminhar esse sangue com oxigenação para os tecidos. E quando nós realizarmos, né, o levantamento das nossas mãos, que o coração ele fique na posição anatômica normal.
porque ele precisa encher de sangue novamente. Outra sequência que nós temos que levar em consideração é quando nós temos duas pessoas e também a presença de dispositivo bolsa-válvula máscara, né, que seria para realizar a respiração ou ventilação desse paciente. E aí nós iríamos modificar a maneira de como realizar as compressões com as ventilações. Basicamente, nós iríamos realizar 30 compressões diretas e após isso 2 ventilações, ou seja, 30/2. O que significa isso? Nós iríamos fazer 5 ciclos de 30/2, então 30 compressões por 2 ventilações, 30 compressões por 2 ventilações durante 5 ciclos e após isso trocar de lugar no atendimento. O que seria isso? A pessoa que estaria ventilando, ela vai fazer a massagem cardíaca e a pessoa que está na massagem cardíaca, ela vai fazer a ventilação por conta do desgaste do profissional e isso já sabe-se que há um prejuízo na hora de você fazer força para baixar o tórax desse paciente. É importante nós posicionarmos ao lado da vítima, lembrando que essa vítima ela precisa ter um apoio nas costas, com uma prancha rígida ou a cama, a gente colocar algo, né, entre o paciente e a cama que a gente consiga abaixar esse tórax e se ele estiver no chão, que seja uma estrutura dura. A vítima deve estar em contato com a superfície rígida, né? O joelho do profissional ele tem que estar em contato com o chão ou se for em cima de uma cama, ele tem que estar em uma posição que fique confortável e também que ele execute as manobras de maneira adequada. Os braços eles têm que ficar sempre esticados e os movimentos de compressão ele vai ser sempre no meio do tórax. Importante a gente entrelaçar as mãos e quando fazer os movimentos a gente não fazer a dobra ou deixar sempre esticado esses braços. O tórax então ele precisa abaixar e retornar na sua posição normal. Então, após a compressão, nós temos que identificar se esse tórax está voltando à sua posição normal para que esse sangue ele realmente circule no coração e no corpo do paciente. Minimizar as interrupções entre as trocas dos profissionais. Então, eu trouxe quem está fazendo a massagem cardíaca e a ventilação. Então, quando há troca desses profissionais, ela tem que ser de forma muito rápida para evitar a demora de iniciar novamente as compressões. Um dado muito importante é a gente evitar as ventilações excessivas, né? Então, quando nós realizamos a ventilação, levar em consideração sempre que ela tem que ser rápida, no máximo de 1 segundo. Essa sequência está no livro, no protocolo da American Heart Association de 2015, e ele coloca para nós o que os socorristas devem fazer e o que os socorristas não devem fazer. Basicamente, o que nós abordamos na aula de hoje seria realizar as compressões em uma frequência de 100 a 120, a profundidade ela tem que ser de até, né, de pelo menos 5 centímetros, não pode ultrapassar 6. Permitir o retorno total do tórax após cada compressão, diminuir as interrupções entre as compressões e ventilar esse paciente de maneira adequada, levando em consideração que ela deve durar 1 segundo. Trouxe para vocês todas as referências utilizadas para essa aula, que é importante que vocês também estudem essas referências, né, sugeridas. Também eu trouxe um artigo, que ele é de 2018, que é importante também fazer a leitura. Gostaria de agradecer e qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo e-mail. Um abraço e até logo.